Olá. Um apostolado ou uma reflexão pastoral na internet, ele pode ser levado a sério? Qual é o impacto das redes sociais e da internet no andamento da sociedade? Há limites para as redes sociais? É verdade que nas redes sociais apenas temas irrelevantes são tratados? Qual é o limite da liberdade de expressão? Há espaço para política e religião nas redes sociais? Enquanto a gente teoriza a respeito do assunto, citando modernidade líquida, do Bauman, e reflexões afins, a internet ela segue crescendo e mergulhando o homem numa nova era de fluidez comunicacional que não tem mais freio. Enquanto nós queremos enquadrar o que pode e o que não pode na internet, ela vem e elege presidentes, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores. Ela vem e convoca a população às ruas, gera um levante popular que culmina no impeachment da Dilma Rousseff. Ela interfere nas relações internacionais, vamos recordar do caso do Snowden. Ela traz à tona informações que desestabilizam sólidas estruturas, vamos recordar dos Wikileaks, dos Vatilix. Ela ri de todos os limites que, de modo fracassado, nós, os moralizadores, desejamos impor para ela. E agora? Há um valor da cultura ocidental sobre o qual esse comportamento de fluidez comunicacional ele se respalda, na minha visão. E eu estou falando da liberdade de expressão. Embora o neo-ateísmo ele queira apresentar o cristianismo como cerceador do livre pensamento e responsabilizar a tal era das luzes como a única responsável, pelos ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, a grande realidade é que o evangelho genuíno foi quem plantou os alicerces do ordenamento social vigentes na cultura ocidental. O livre pensamento da Revolução Francesa matou centenas e centenas de pessoas agindo em perfeita coerência com os seus princípios. Os cerceamentos e injustiças ocorridos no contexto cristão, porém, são claras incoerências com os princípios do Evangelho. Não representam os nossos princípios. De fato, eles são recordados como incoerências. Essa é a grande diferença. O Papa Emérito Bento XVI, em 2011, ele ofereceu uma autêntica aula no parlamento alemão sobre as raízes cristãs que pautam os principais valores da Europa e, por conseguinte, do mundo ocidental. O Papa disse assim, um trecho pequenininho eu vou ler, diz assim: a cultura ocidental nasceu do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma, do encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos e o pensamento jurídico de Roma. Este tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa, na consciência da responsabilidade do homem diante de Deus e no reconhecimento da dignidade inviolável do homem, de cada homem. Este encontro fixou critérios do direito, cuja defesa é nossa tarefa neste momento histórico. Foi no dia 22 de setembro de 2011. A liberdade de expressão no mundo ocidental brota desse reconhecimento da dignidade inviolável do homem, de cada homem. E, como afirmou o Santo Padre, a defesa dessa dignidade é nossa tarefa nesse momento histórico. O que alguns comediantes aqui do Brasil afirmaram sobre o cristianismo em relação ao Islã confirma, mesmo a olhos neo-ateus, a verdade afirmada até aqui, Ao responderem à pergunta por que não satirizam Alá, Maomé e o Islã em geral, do mesmo modo que o fazem com a Santíssima Trindade, com a Bem-aventurada Virgem Maria, com os nossos santos, etc., eles responderam: porque a gente não é louco, porque a gente não quer morrer. O fato é que a cultura nascida do cristianismo, que eles tanto abominam, criou os valores que possibilitam a eles criticar o próprio cristianismo, coisa que o Islã não lhes concederia de modo algum. Como reação àqueles atentados na França, o apresentador estadunidense Jimmy Kimmel teceu uma série de argumentos numa dialética que, ao meu ver, é impecável. O Kimmel afirma que, no fundo,
islâmicos radicais não acreditam em Alá, motivo pelo qual são eles os que precisam executar a justiça e a reparação. Um verdadeiro crente, segundo Kimmel, expressaria sua profunda pena pelo que acontecerá aos ímpios que blasfemam, porque o juízo lhes será terrível e eterno. No fundo, diz Kimmel, os extremistas não acreditam na existência de Deus, motivo pelo qual são eles os que precisam executar o juízo e a punição, porque pela falta de fé dos extremistas, né, se o juízo não acontecer aqui hoje, se eles não executarem, nunca mais vai acontecer, porque eles não creem na realidade transcendente que dizem professar. De modo ácido, Kimmel reafirma que o Ocidente preza pela liberdade de culto e de não prestar culto, de reverenciar e de depreciar. Conclui ele, ironicamente, pedindo aos extremistas que parem de vir morar na infernal Califórnia, entre os ímpios, e voltem para o paradisíaco Oriente Médio. O que Kimmel argumenta em relação aos extremistas islâmicos pode muito bem ser objeto da nossa reflexão. Nunca houve um discurso mais intolerante do que esse da tolerância nos dias de hoje, né? A liberdade de expressão é cerceada pelo relativismo radical, onde o princípio de não contradição, que é a base lógica do pensamento ocidental, é considerado intolerante. No Ocidente de verdade, e não nesse ocidentezinho que está aí, eu posso ser católico convicto e, por coerência, afirmar que só em Jesus Cristo há salvação, considerando os outros credos como falsos, né? Nesse mesmo Ocidente, nesse mesmo Ocidente, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Um ateu tem o direito de manifestar repúdio à minha crença e assim por diante. Mas nós, infelizmente, nós estamos no ocidentezinho. Se eu não sou a favor do comportamento homossexual, das religiões afro e assim por diante, eu sou intolerante. Se faço afirmações objetivas, sem relativizá-las como opinião pessoal, sou intolerante, arrogante, soberbo. Há limites na liberdade de expressão? Há. Uma postagem de Facebook convidando neonazistas para linchar homossexuais ultrapassa todos os limites da liberdade de expressão. É crime. Há uma linha bem definida entre a expressão das próprias convicções e a violação dos direitos da dignidade do outro. O Boticário tem o direito de fazer um comercial do Dia dos Namorados com casais homossexuais e eu tenho o direito de achar isso um absurdo, negando-me a adquirir os seus produtos e convidando os outros para que façam o mesmo, sem ser taxado de intolerante, homofóbico. Por quê? Porque nós estamos no Ocidente. O grupo de humor Porta dos Fundos, ele tem o direito de militar contra a prática religiosa e eu tenho o direito de rejeitá-los, bem como a todos os que patrocinam esses bandos de mentecaptos e convidar os outros a fazer o mesmo, porque nós estamos no Ocidente. Eu sei que há um grupo de neotemplários que gostariam de linchar o Gregório do Vivier e o Fábio Porchat, mas a reflexão do Jimmy Kimmel serve para vocês nesse caso. Eu sou orgulhosamente ocidental. A ética e a moral judaico-cristãs, o direito romano, o pensamento filosófico grego conformam a nossa cultura. Não existe nada mais tolerante do que a existência da sadia contradição, onde eu estou convicto de que você está redondamente enganado, errado, mas eu defendo o seu direito de o expressar. Agora eu vou adentrar o universo católico. Poucos dias atrás, o Rogério Soares, um dos homens mais íntegros e sábios que eu conheço, ele fez um comentário a respeito do papel das virtudes e o caráter de quem assume algum tipo de liderança, e citou Alexander Harvard, que, parafraseando Aristóteles, afirmou: o homem bom julga cada coisa com retidão e capta em cada coisa a verdade. No meu artigo polêmico ou profético, é o nome, eu tratei sobre o tema da busca pela verdade nesses termos. A metafísica nos ensina que os atributos do ser, os transcendentais, são o uno, o verdadeiro, o bom e o belo. Unum, verum, bonum, pulcrum.
A relativização da verdade influencia diretamente o juízo sobre o que é bom e o que é belo. E por isso, era por isso que na cristandade o principal valor admirado e perseguido pela sociedade era a verdade. Na nossa sociedade hedonista, mais importante do que a verdade é o prazer. Um discurso precisa ser, primeiro, prazeroso, belo. Né? E lembre que o conceito de belo está prejudicado pelo relativismo, eu repito. Então, em nossos tempos, a imagem é tudo. A forma supera o conteúdo. Como nós somos filhos desse tempo, é inevitável que isso influencie a igreja. A verdade objetiva não importa. O que importa é se a pessoa que a proferiu é católica ou protestante, por exemplo. A verdade objetiva do discurso é uma pálida sombra diante do que realmente importa. Ele disse isso gritando ou de modo pausado e poético. Ele escreveu isso numa revista teológica ou num perfilzinho de Facebook? Ele é douto ou é um jovenzinho com espinha na cara? Por aí vai. E sem nunca considerar a verdade objetiva, porque ela não importa mais se a forma não for bela e prazerosa, aí se passa ao famoso patrulhamento ideológico, né? Uma campanha para difamar polidamente ao que proferiu o tal discurso inconveniente. Quem é ele para falar a esse respeito? Argumento de autoridade. Ele é polêmico, ele é recalcado, ele é rancoroso, ele não é idôneo. Argumentos ad hominem. Quando eu assisti ao filme Spotlight, eu escrevi uma carta aberta a respeito do mesmo, né? Há uma postura dentro da igreja que tenta distorcer a caridade evangélica. Acreditam que roupa suja se lava em casa, que a reflexão aberta das nossas mazelas produz escândalo. Pinta-se como virtuoso aquele que silencia e como perturbador aquele que denuncia. Nessa carta eu fiz algumas afirmações que eu desejo reproduzir aqui. Eu escrevi: quando começamos a achar que o problema não está no mal em si, mas no vazamento da informação, seja ele manipulado ou não, percebemos que, infelizmente, não há outro caminho para a purificação da igreja que não seja o cadinho da humilhação. Mas mais adiante eu afirmei: durante longos anos, os pastores pensaram que proteger a igreja era afirmar que roupa suja se lava em casa, protegendo, portanto, a imagem da igreja de qualquer possível escândalo e tratando de conduzir os problemas a seu modo. Proteger a igreja, queridos pais, porque sim, vocês são nossos pais espirituais, eu estava me referindo aos bispos, padres, né? É fazer justamente o contrário. É vir a público, é entregar o pedófilo aos cuidados da sociedade civil para que ele responda por seus crimes e, ao mesmo tempo, assisti-lo nas suas necessidades financeiras, médicas, psíquicas, uma vez que cada bispo é responsável, né, por seus padres. Ao invés de transferi-lo de uma cidade para outra ou dar um prêmio para ele, né, vai para Roma. Quem sou eu para acusar? Quem é você para acusar? Essa frase foi e é repetida a todo momento no nosso meio como um modo de amordaçar as consciências e silenciá-las. Existe uma grande diferença entre ser pecador e ser corrupto. Já nos ensina o apóstolo São João, né, que aquele que diz não pecar é um mentiroso. Bem outra coisa é ser corrupto, é fazer do pecado um estado de vida, um estilo de vida. Quer dizer então que, em virtude dos meus pecados passados e presentes, eu e você devemos nos calar? De modo algum. Por maiores que já foram os meus pecados, não fiz deles um estilo de vida. Neles não permaneço, e sim, por dever de consciência e de justiça, devo denunciar o crime quando o vejo, pois meu silêncio me tornaria um cúmplice. O povo de Deus, taxado pelos líderes de incapaz e incauto para ler esse tipo de reflexão, fica perplexo ao ler estas e outras colocações? Fica confuso? Essa é uma mentira que os responsáveis pelo status quo repetem exaustivamente. Talvez na esperança, né, de que, ao repeti-la várias vezes, ela se torne verdade. Né? O povo católico se escandaliza com aquele discurso do Papa Francisco à Cúria Romana, né,
que ele fez, eu até postei esses dias no perfil, que foi divulgado para o mundo todo. O povo católico se escandaliza ao ler os diversos pronunciamentos do padre Gabriele Amorti ao longo dos anos, condenando a ação do demônio dentro do próprio Vaticano. O povo se escandaliza com a notícia de padres que foram afastados por seus bispos após terem se filiado a partidos políticos e se candidatado. Não. Na realidade, o povo, tido como incapaz e incauto, o povo vibra. Por detrás de cada uma dessas denúncias, há um pano de fundo, e o pano de fundo é esse aqui, ó. Não somos coniventes. Não somos coniventes. A internet, e especificamente as redes sociais, elas estão aí. Houve uma clara mudança de época, gente. E não há nada que nossa cultura mais preze hoje do que a transparência. Eu conheço pessoas super tolerantes para ouvirem tudo de bom que pastores evangélicos possam oferecer, mas que não suportam a batina preta do padre Paulo Ricardo. Será que não há nada de proveitoso no que ele ensina? Se eu digo que já li coisas proveitosas advindas de Leonardo Boff, e é verdade, eu já li muita coisa proveitosa dele, eu sou considerado equilibrado, ponderado. Agora, se eu digo, por outro lado, que tiro proveito de muito daquilo que o Olavo de Carvalho produz, que também é verdade, né? Eu gosto daquela obra dele, Aristóteles em Nova Perspectiva, por exemplo, aí eu sou fascista, aí eu sou sedevacantista, né? Algum tempo atrás eu usei o meu perfil de Facebook e fiz a seguinte postagem. Escrevi assim: aprendi nos estudos escolásticos, quando eu era um religioso de votos temporários, a amar profundamente a verdade, em todo o seu esplendor, como adequação entre aquilo que se enuncia e a realidade objetiva. Nesse sentido, nunca permiti que a embalagem comprometesse o conteúdo. Foi escrito numa revista teológica ou num perfil de Facebook. Falou de um modo poético e suave ou irônico e cortante. O autor é gabaritado ou é apenas um garoto, etc. Eu, Fernando Nascimento, aprendi a ter paixão pela verdade e busco examinar tudo e reter o que é bom. Se nesse tema específico, sob esse ponto de vista e circunstâncias específicas, aquilo que está sendo anunciado é objetivamente verdadeiro, merece minha atenção. Esperam de mim condenações ou defesas taxativas de autores como Olavo de Carvalho, Padre Fábio de Mello e Ed René Kivitz, para citar 3 autores bem diferentes entre si. Eu jamais vou fazer qualquer tipo de taxação. Abomino imensamente a maioria de tudo que o Olavo fala a respeito da minha fé. Mas o respeito muito na sua produção filosófica e já tirei muito proveito dela. Não concordo com diversas posturas do padre Fábio de Mello, mas aprecio uma série de belos ensinos que já tive a oportunidade de ouvir dele. Ed René Kivitz não comunga da totalidade da fé católica, ele é protestante. E ao mesmo tempo é um dos melhores pregadores que eu conheci nos últimos anos. Se você acha que eu sou relativista, você não entendeu nada do que eu afirmei aqui. Se o formato e o rótulo comprometem a integridade do conteúdo, é porque deixamos de viver no Ocidente. E agora a gente vive no mero Ocidentezinho.